tomar todos os assentos. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Dois louvores para mim. Atravessar a Macedônia e cantar um só. Vamos estar louvando a Deus com voz. Oh, glória. Você não pare de estar adorando a Deus. Toda honra e glória que nós estamos na casa de Deus. O louvor, a adoração é para Ele. É para isso que nós vamos aqui. Para adorar a Deus, o nome de Deus, uma palavra para nós todos. O nome do Senhor é Jesus. Olha por fora, não contempla por dentro.
certeza tudo vai de volta pro lugar. De volta pro lugar. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Deus abençoe nossos irmãos lá da estande que vieram nos ajudar aqui com esse louvor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero convidar o nosso diácono Mateus para passar aqui. Nós vamos estar orando ao Senhor e nossos corais estará com mais uma oportunidade de estar louvando a Deus com mais um louvor. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando então enquanto o coral já prepara o seu louvor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um nesta noite. E o que eu peço, Senhor, que nessa noite, Pai, a tua palavra seja pregada, Senhor, vidas sejam restauradas, Pai, a alegria, Senhor, e tudo aquilo que não provém de ti caia por terra, toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome do pânico, tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti caia por terra, Pai. O que nós pedimos, Senhor, é que haja libertação e salvação de almas. E essa é a minha oração, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Pode tomar seus assentos, irmãos. O coral então está com a oportunidade para estar adorando a Deus. Aleluia! Sua fé tocando em Jesus. Queria estar lá no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria rezar, ver o cego artilheiro, amar o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Temos varões.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos então agora passar, já está ouvindo a poderosa palavra de Deus aqui neste lugar. E queremos estar convidando a todos a estar conosco amanhã a partir das 19 horas, nosso segundo dia do nosso segundo aniversário dos Homens com Propósito. E amanhã estará pregando a palavra de Deus nosso evangelista Carlos Farias, lá de Rio Grande, juntamente com a banda também lá de Rio Grande. Convidamos a todos a estar conosco. Louvado seja Deus, todos estão convidados. Divulgue este trabalho, nos ajude em oração, porque o nosso propósito aqui é salvação de almas. Não adianta nós nos esforçarmos para fazermos festa na terra se não havermos festa no céu. A palavra de Deus diz que se um pecador se arrepender dos seus pecados, há festa no céu. E este é o nosso propósito, salvação de almas. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Nós temos que tirar ainda as ofertas que já estavam passando, né? O Enzo pode estar adorando a Deus com mais um louvor. Eu vou deixar o Enzo no final. A irmã Thaís passa aqui. Vamos estar adorando com mais um louvor. Vamos ficar de pé mesmo adorando a Deus. E com este louvor nós vamos estar colhendo os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor Jesus Cristo. E automaticamente após nós já vamos estar ouvindo aqui a poderosa palavra de Deus aqui nesta noite. Vamos estar adorando o Senhor com mais um louvor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o
aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ainda em pé, agora vamos estar recebendo todos os já vai estar ministrando. Aleluia, oh glória. Queridos irmãos, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aproveitando que estamos em pé, Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Vamos ler o versículo 10, 11. Louvado seja Deus, e o versículo 12, irmãos. Esses três versículos. Efésios capítulo número 6, versículo 10, 11 e 12. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, 11 e 12. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus, irmão, por mais esta oportunidade que Deus me concede de estar aqui nesta noite junto com os irmãos, para junto nós contribuirmos com o reino de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor local, do irmão Júlio. Deus abençoe a sua vida, a sua família, junto também com o irmão Gustavo, a sua família, que são os vice-líderes da congregação. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, do nosso irmão Dilson. Louvado seja Deus, que é o líder junto com eles, né? Louvado seja Deus, líder do coral Homens com Propósito. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, irmão Dilson. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos para a glória do nome do Senhor Jesus. Está muito linda, muito bonita a festa. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós aqui nesta noite. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que age nas regiões celestiais. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do seu Deus. Abençoe o meu irmão Dilari. Louvado seja Deus, que é o vice-dirigente da congregação do Pai Instante. Deus abençoe os irmãos do Pai Instante e os demais que estão aqui presentes nesta oportunidade. Irmãos, louvado seja Deus. Estar aqui nesta noite, louvado seja Deus, é uma alegria, porque a alegria do cristão é estar reunido na casa do Senhor. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa de Deus, irmão, do que 1000 dias em qualquer lugar da face dessa terra. Então estar aqui é uma oportunidade que nós não devemos desperdiçá-la. É por isso que a Bíblia diz que quando entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aqui é o lugar onde Deus, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja. Quando nós entramos daquela porta para dentro, nós esquecemos de tudo que lá fora está acontecendo.
e nos concentramos com aquilo que aqui está sendo dispensado do céu. Porque nós temos aqui, irmão, pela fé, louvado seja Deus, pela fé, nós cremos que o nosso Deus está preparando, ou já preparou uma mesa, para nós nos assentarmos à beira dessa mesa, para nós começarmos a receber aquilo que Ele tem para nós. E estar aqui, louvado seja Deus, não é aleluia pesar, porque ninguém vem à casa de Deus por obrigação. Nós vemos a casa de Deus porque Deus fez algo por nós, irmão, que foi entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Estar aqui, louvado seja o nome do Senhor, é algo tão lindo, tão extraordinário, que enquanto nós estamos nesse ambiente adorando e exaltando a Deus, Deus está trabalhando no impossível para fazer uma obra poderosa, irmão. Esta obra não é feita pela mão do homem, esta obra é feita pela mão do Senhor. Essa obra não é realizada pelas mãos dos homens, ela é realizada pelas mãos do Senhor da glória. E deixa eu dizer uma coisa: quem veio para esse culto, ele veio para a guerra, para a batalha, porque a Bíblia diz, irmão, que é uma guerra, uma batalha, e essa guerra, meus irmãos, é contra os principados e potestades. Por quê? Porque eles não querem que eu e você recebamos aquilo que Ele tem preparado para nós, mas queira o nosso adversário ou não, irmão, nós vamos voltar para casa levantando a bandeira da nossa vitória. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus, diga glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava, meus irmãos, no dia de hoje preocupado, não preocupado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, com coisas materiais, mas preocupado, meus irmãos, com algo espiritual. Porque na madrugada da noite passada, enquanto eu estava orando, eu dizia para Deus: Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos emprestado, nos dado, nos oportunizado de participar desse segundo aniversário do coral Homens com Propósito. Louvado seja Deus. E Deus falou um negócio comigo, meus irmãos, aleluia, que eu quero dizer aos irmãos nesta noite. O Senhor falou comigo dizendo: meu filho, louvado seja Deus, todo aquele que se esforça para realizar algo em prol do meu reino, fique tranquilo, porque eu sou Deus que trabalho por aqueles que em mim depositam a sua confiança. Nesta noite nós estamos nesse ambiente, verdade, irmão, estamos nesse ambiente, e coisa boa é ver alguns irmãos como o irmão Evaldo, louvado seja o nome do Senhor, e tantos outros irmãos aqui nessa noite. Mas o mais importante de estarmos aqui é nós poder prestar o nosso culto racional, individual, ao Senhor da glória. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para passatempo, nós não estamos aqui porque não tínhamos aquilo ou alguma coisa o que fazer. Pelo contrário, todos nós que estamos aqui, quem sabe passamos um dia de prova, de luta, mas vencemos tudo isso para estar aqui nessa noite. E eu tenho uma boa notícia para você: quem o teu adversário ou não, você vai voltar para casa flutuando, voando nas asas do Espírito, porque a Bíblia diz, irmãos, que na casa de Deus é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Irmão, estar aqui é para quem é valente, estar aqui é para quem tem coragem, estar aqui na casa de Deus é para quem, aleluia, não olha para as coisas que estão acontecendo na sua volta, mas olha para o céu, olha para o alto, olha para cima. Estar aqui, meus irmãos, não é, aleluia, meramente, louvado seja Deus, aleluia, meramente uma oportunidade para revermos nós, não. Estar aqui é para nós cultuarmos a Deus. E deixa eu dizer uma coisa nessa noite: a Bíblia diz que na casa do Senhor é onde Deus ordena a bênção. Se você vier aqui nessa noite buscar o seu milagre, se prepara, porque vai ter vitória descendo dos altos céus sobre a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, deixa eu falar aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, algumas coisas que Deus colocou ao meu coração para transmitir nesta noite à igreja do Senhor. Nós lemos aqui uma palavra, irmãos, e palavra essa conhecida, aonde, louvado seja Deus, nós vimos aqui Deus, por intermédio de Paulo, aleluia, fazendo menção das armaduras
daqueles, louvado seja o nome do Senhor, que serve ao Senhor. Servir a Deus, irmão, não é para qualquer pessoa servir a Deus, é para quem verdadeiramente tem se colocado no centro da vontade daquele que chamou nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Estar na presença de Deus, irmão, e vendo Paulo escrevendo acerca das armaduras de Deus, eu começo a ver, e Deus falou comigo nesta noite, acerca de algumas coisas que aquele que está revestido das armaduras de Deus, ele, aleluia, deve exercer no meio, no texto, no contexto da história da igreja na face da terra. Estar, louvado seja Deus, no centro da vontade de Deus implica em nós não fazermos a nossa vontade, mas fazermos a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu, daquele que nos elegeu para fazer aquilo que ele determinou que fosse feito na face dessa terra. Quando eu olho para essa passagem bíblica de Efésios capítulo 6, versículo número 10 em diante, eu começo a ver aqui, louvado seja Deus, preocupação de Paulo acerca de um revestimento totalmente extraordinário da parte de Deus para a vida daquele que foi chamado e escolhido. Todo aquele que foi chamado, todo aquele que foi escolhido, ele precisa entender uma coisa: que Deus, quando escolhe, quando chama, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aquele que ele escolhe. Quantas pessoas, irmãos, que no nosso meio, quantas pessoas que, quando é se lhe dado uma oportunidade, eles chegam à seguinte conclusão, e até mesmo professando e falando, verbalizando palavra que sai da sua boca, dizendo: eu não tenho condições, eu não posso, eu não tenho. Mas a verdade é que nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que, humanamente falando, todos nós que ocupamos a oportunidade que é nos dada, realmente olhando para o lado humano, nós não teríamos condições de ocupar quem quer que seja, ou qualquer que seja, aleluia, louvado seja Deus, oportunidade ou lugar que é nos dado ou nos emprestado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu começo a ver que Paulo estava preocupado com aquilo que aquele que foi chamado tivesse sobre ele um revestimento esse que não é dado por homem, irmão. Revestimento não é dado, revestimento não é, louvado seja o nome do Senhor, cargo, não. Revestimento é dado e é enviado por Deus para a face dessa terra. Todo aquele que profere, todo aquele que professa, todo aquele que se encontra, irmão, louvado seja Deus, no centro da vontade do Senhor, ele tem que entender uma coisa: para exercermos a função que ora nos é imposta, nos é entregue nas nossas mãos, precisamos estar revestidos da armadura do Senhor da glória. Ninguém vai para a guerra, ninguém vai para a batalha sem que primeiro esteja revestido da armadura da batalha. O verdadeiro soldado, ele é distinguido no meio da multidão, não pelo tanto que ele prega, pelo tanto que ele canta, mas pelo tanto de Deus que ele tem na sua vida. Ter Deus na sua vida, meus irmãos, aleluia, não é para qualquer um, é para aqueles que foram chamados, escolhidos para exercer algo que Deus colocou nas suas mãos e na sua vida. É verdade que Deus não usa qualquer um, claro que não, irmão. É verdade que Deus não reveste qualquer um, claro que não. Deus só usa e reveste aquele que primeiramente ele tenha temor da parte do Senhor da glória. Temor é diferente do medo. Tem gente que tem medo, mas não tem temor. Mas tem gente que não tem medo, mas tem temor. É como que se alguém que ocupa a oportunidade que é lhe dado no púlpito, e ele diz para alguém: eu estou com frio no estômago, eu estou tremendo, eu estou arrepiado. O que é isso, irmão? É medo? Não, é temor. Temor de quê? O temor é diferente do
o medo, meus irmãos, hoje se tem e amanhã já não se tem. Mas o temor, ele é progressivo. Quanto mais tu caminha e quanto mais tu ocupa o lugar que Deus escolheu para que você ocupasse, mais temor ele bate no nosso coração. Paulo estava vendo a situação que estava vivendo, louvado seja Deus, os obreiros, os homens da atualidade. E deixa eu dizer uma coisa, louvado seja Deus, como está ficando escasso, irmão, no nosso meio, alguém que se disponibiliza a ser usado por Deus. E para ser usado por Deus, ele tem que entender uma coisa, ele tem que firmar o seu olhar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus não usa alguém que está preocupado com o que os outros falam, com o que os outros acham ou deixam de achar. Não, irmão, Deus não usa esse tipo de gente. Deus usa aqueles que não estão nem aí para as coisas que estão na sua volta acontecendo, mas ele está focado naquilo que Deus colocou na sua vida. É por isso que Paulo estava preocupado com os homens ou com aqueles que decidiram, aleluia, a ser e se colocar na posição de guerra, de batalha. Está, meus irmãos, na posição de guerra, não é para qualquer um, mas é para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor da glória. Infelizmente, estamos vivendo um período, irmão, que parece o que é certo está se tornando errado e o que é errado está se tornando certo. Eu me lembro, meus irmãos, louvado seja Deus, que tem irmãos aqui que tem mais tempo de ministério, mais tempo de fé do que eu. Mas eu lembro, meus irmãos, que alguns anos atrás, Deus, aleluia, ou seja, era-se escolhido alguém não pelo tanto que ele, aleluia, dominava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o microfone, não, mas era pelo tanto da manifestação de Deus que era manifesto por intermédio e na sua vida. Em outras épocas, meus irmãos, parece que vejo a preocupação de Paulo, dizendo, louvado seja Deus, pessoas que devem ser escolhidas, ela deve ser escolhida e deve ser revestida pela armadura de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, a armadura que a Bíblia relata não é a vestimenta que você veste, não é a gravata que você usa, não é a camisa que você veste, a calça, não, irmão. O revestimento que Paulo estava dizendo era um revestimento espiritual. E deixa eu dizer algo, quem é revestido por Deus de uma tal maneira, ele não vê coisas naturais, mas ele vê coisas sobrenaturais. É por isso que aqueles que estão revestidos da armadura do céu, ele não vive uma vida no raso, irmão, mas ele vive uma vida na profundidade do Espírito. Deixa eu dizer algo nesta noite. Algumas pessoas têm falado e têm anunciado dizendo que a nossa geração é a geração do arrebatamento, mas a geração do arrebatamento ainda creio que é uma geração que é inflamada pela presença poderosa do Senhor da glória. Não basta eu somente dizer que Deus faz, eu tenho que viver na prática. Eu tenho que entender na prática de que aquilo que Deus faz é poderoso e sobrenatural. Eu vou dizer algo nesta noite. Paulo estava tão preocupado com o revestimento sobrenatural de que os obreiros, do que os homens, do que os crentes, louvado seja Deus, de Éfeso, vivesse uma vida não no raso, mas vivesse uma vida na profundidade do Espírito. Deixa eu dizer algo, quem é e quem vive na profundidade do Espírito, ele se destaca no meio da multidão. Ele não se destaca, irmão, pelo cargo que ele tem, porque tem gente que infelizmente nos dias que estamos vivendo está mais, aleluia, arribado, firmado, estripado, aleluia, seja Deus, no cargo que ocupa, do que propriamente mergulhar no oceano
oceano do Espírito. Mas os crentes, irmão, que Paulo estava procurando e orando a Deus, sabe, rogando a Deus que Deus levantasse em Éfeso, não era aqueles irmãos que vivem somente de aparência, porque a aparência, meus irmãos, ela engana. Tem um ditado que diz que quem vê, louvado seja Deus, aparência, ou seja, quem vê aparentemente não conhece o que está por dentro, porque a Bíblia chega a chamar e dizer que tal coisa, aleluia, é chamado, taxado, anunciado e dito que são como sepulcro caiado, estão por fora bonito, mas por dentro estão cheios de morte e cheio de coisa que traz mau cheiro. Mas Paulo estava, aleluia, orando ao Senhor que Deus levantasse alguém que fosse revestido, e quem é revestido pela armadura de Deus, irmão, ele não precisa andar tocando trombeta nos cantos e no meio da multidão dizendo eu tenho, eu posso, eu sou. Não, irmão, a Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Se eu e você temos alguma coisa, não é mérito meu, não é mérito seu, mas é mérito da misericórdia do Senhor da glória. Eu vou dizer algo aqui nessa noite. Deus é um Deus que nesta noite chegou neste lugar, e eu vou dizer algo, seria da minha parte demagogia dizer que com a hora que eu ocupei e tomei posse do microfone, que Deus iria falar. E como tem gente, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que acha que só Ele é usado e só Deus fala por intermédio da sua vida. Desde o primeiro momento que o irmão abriu o culto aqui em oração, o Senhor já estava aqui nesta noite. E deixa eu dizer uma coisa, Deus estava não, Deus ainda continua aqui nesta noite. Deus não está preocupado, irmão, se você veio aqui lutando, não veio lutando. Deus está preocupado nesta noite em encontrar no nosso meio alguém que tenha sensibilidade do Espírito e possa dar lugar para Ele operar no nosso meio. Deus não está preocupado se você chegou aqui a pé, de carro, de carona, de bicicleta, de ônibus. Não, irmão, Deus está preocupado em que Ele encontre no nosso meio alguém que ainda tenha sensibilidade do Espírito para dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, eu quero, aleluia, sentir a tua presença. Eu quero que você pegue na mão de quem está do teu lado e diga para ele: receba a presença do Senhor nessa noite, receba essa presença. Quem veio para receber a presença de Deus aqui nessa noite, por gentileza, levanta a tua mão para o céu da glória, porque a presença de Deus, ela traz, irmão, a existência aquilo que não existe. E eu vou dizer algo aqui nessa noite: todo crente que foi chamado, escolhido, ele deve ser revestido da armadura de Deus. E revestido da armadura de Deus, irmão, ele está dizendo: eu estou preparado para a guerra, eu estou preparado para a batalha. Não seja frouxo, não seja covarde, levanta a tua cabeça, porque o que Deus tem preparado para a tua vida, ele não vem da terra, ele vem do céu. Quem veio aqui nesta noite para buscar revestimento da armadura do céu, por gentileza, abre a boca, levanta a mão, receba esta porção. Deus é Deus que vai renovar com a força nessa noite. Aleluia. Paulo, irmão, louvado seja Deus, estava vendo que os cristãos que estavam em Éfeso estavam enganjados num grande conflito espiritual, não contra a carne, não contra alguém, mas contra o mal. A Bíblia, meus irmãos, descreve dizendo que o nosso combate não é com aqueles que estão no nosso lado, mas é contra as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Irmão, eu não sei você, louvado seja Deus, mas quantas das vezes, irmão Dilson, em alguns cultos, louvado seja o nome do Senhor, o irmão, louvado seja Deus, canta,
coral canta, os irmãos louvam, a igreja adora, mas parece que a nossa adoração não passa do tempo, e a gente chega à seguinte conclusão: parece que está acontecendo algo. Será que é comigo? Será que é com fulano? Será que é com Beltrano? Mas deixa eu dizer algo: a Bíblia descreve dizendo que a nossa guerra não é contra alguém, contra outro que está no nosso lado, mas é contra os principados. Os principados não andam embaixo, ele anda em cima. Por quê? Porque ele tenta fazer com que a nossa adoração não chegue na presença do Senhor da glória. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Daniel, meus irmãos, louvado seja Deus, decide consagrar o Senhor, decide fazer algo para agradar a Deus. Todos estavam envolvidos na contaminação com os manjares que estavam sendo levantado na Babilônia, mas Daniel, ele era diferente, ele era escolhido. Tanto é que a Bíblia diz que ele faz um propósito com Deus de não se contaminar com os manjares e de estar diante do seu quarto com as janelas abertas, a direcionado para Jerusalém, a consagrar-se e ter um período de oração no período de 3 vezes por dia. Daniel decidiu isso. Quando Daniel decide, o diabo se levanta no inferno e começa a usar aqueles que estão postos na sua volta também na Babilônia. Tanto é que levaram notícia para o rei dizendo: olha, tem alguém entre nós que veio junto com o escravo chamado Daniel, que não se dobrou, não se prostrou no tocar dos instrumentos, e ele falou um negócio: ele não vai se dobrar. Olha a ousadia de quem é revestido com a armadura do céu, porque quem é revestido com a armadura de Deus, irmão, não se dobra, não se prostra para o diabo e para os seus demônios. Pelo contrário, ele se levanta, ergue a cabeça e diz: Satanás, quem está comigo é mais poderoso do que aquele que está lá fora. Ele não teme, não tem medo, ele é ungido, ele é ousado. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Daniel está orando. Enquanto ele orava, o diabo rugia no inferno. Mas deixa eu dizer, quando ele decide orar, o Senhor começa a manifestar a sua graça e a sua glória, que a ponto de Deus dizer para Daniel: desce lá o anjo e fala para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicou teu coração em me buscar, aleluia, as tuas orações têm chegado na minha presença. Mas por causa do rei da Pérsia, que estava travando a guerra nos ares, a tua oração não podia subir e não podia descer resposta, até que a batalha foi vencida, até que a batalha foi guerreada e vencida pelo céu. Mas deixa eu dizer uma coisa, Daniel, desde o primeiro dia as tuas orações subiu com um senso agradável diante das minhas vidas, e os meus ouvidos estavam atentos. Tem gente que Deus trouxe aqui nessa noite, que Deus está dizendo para você: descansa a tua alma, descansa o teu coração, porque o teu clamor tem sido ouvido pelo Senhor. Deus não está de braços cruzados, Deus não está de costa como alguns pensam que Deus está. E tem alguns meus irmãos, aleluia, que eles não têm argumento, e eles chegam a dizer: olha, Deus tarda, mas não falha. Mas a verdade é que Deus não tarda e também não falha. Deus sempre chega na hora certa. Tem gente que Deus trouxe aqui nessa noite, que Ele está dizendo para você: parece que tu está vendo e nada está acontecendo, mas descansa o teu coração, porque enquanto tu estás me adorando, a minha mão está trabalhando em favor da tua vida. Enquanto você está aqui nesse ambiente adorando o Senhor da glória, Deus está dizendo: descansa o teu coração, porque a salvação está chegando para alguém de dentro da tua casa. Oh, glória a Deus, vem
Bendito seja o nome do Senhor. A verdade, irmão, é que Deus não procura alguém que tenha, que possa, aleluia. Ele procura alguém que se disponibiliza. Deus falou comigo nesta noite. Eu quero falar em algumas palavras. Deus falou para mim nesta noite. Existem 3 fases, aleluia, que um verdadeiro, aleluia, revestido pela armadura de Deus, ele deve ter na sua vida. A primeira fase da sua vida, para aquele que exerce aquilo que Deus, aleluia, lhe chamou, além dele ser revestido da armadura, Deus precisa encontrar nele 3 finalidades, ou 3, aleluia, atributos ou glória, que não vem da terra, mas vem do céu. O primeiro atributo para aqueles que são revestidos com a armadura de Deus, ele precisa entender que o propósito e o projeto da vida dele é maior do que a sua luta e do que a sua prova. É por isso, meus irmãos, que quando eu olho para o Salmo 91, versículo 7, aonde o salmista Davi disse que ele olhava para a direita e para a esquerda, via 1000 cair do lado, 10.000 na sua direita, e ele não era atingido, ele chega à seguinte conclusão: um verdadeiro homem ou mulher revestido pela armadura de Deus, ele não é atingido pelos dardos do maligno. Quando ele é revestido pela armadura de Deus, irmão, o diabo tem que respeitar, Satanás tem que olhar para ele e ver que ele não é qualquer um, ele é um homem escolhido por Deus, ela é uma mulher escolhida por Deus. E ser um homem e uma mulher escolhida por Deus, irmão, implica em nós realizarmos aquilo que ele, Deus, determina na sua palavra. E realizarmos aquilo que Deus determina não é nada fácil. Realizarmos aquilo que Deus determina, precisamos exercer a palavra esforço para chegar aonde Deus quer. Eu falei com alguém alguns dias passados, e essa pessoa chegou para mim e disse: irmão, por gentileza, o irmão posso orar por mim? Louvado seja Deus, pelo telefone mesmo. Eu disse: posso. Mas qual é o problema que o irmão está passando? Ele disse: olha, o problema é que a minha cruz parece que está pesada, parece que não consigo suportar o peso da cruz. Eu disse: irmão, antes de orar, eu quero liberar uma palavra e falar uma palavra para o irmão. A Bíblia diz que Deus não dá uma carga maior daquela que eu e tu não possamos carregar. Se Deus te deu essa cruz para carregar, Ele não vai apostar em quem vai perder a peia do caminho. Não, irmão. Eu disse: se Deus te deu essa cruz, é porque Deus sabe que a tua estrutura, ela é, aleluia, verdadeiramente, aleluia, ser preparado para suportar o peso da cruz. Eu disse: meu problema não está na cruz, o problema está na tua perseverança. E perseverar não é para qualquer um. Aqueles que são revestidos da armadura de Deus, eles precisam exercer a perseverança. Perseverança não é para qualquer um. Perseverança é para quem é revestido da armadura do Senhor da glória. Quer uma coisa? Quantos irmãos, quantas irmãs nós olhamos, aleluia, exercendo o ministério que ora Deus lhe vocacionou, e quando nós olhamos para tal pessoa, nós vimos e começamos, aleluia, a gozar a pessoa, não por aquilo, louvado seja Deus, que a pessoa doa, mas pelo tanto que a pessoa suporta. Porque a verdade é, irmão, aleluia, que o verdadeiro homem e mulher revestido pela armadura de Deus, ele não demonstra o tanto quanto ele é íntimo de Deus, mas ele vai demonstrar o tanto quanto ele pode suportar o vento contrário. O que tem de gente, irmão, abandonando o chamado, abandonando a vocação, abandonando aquilo que Deus colocou nas suas mãos,
irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Deus não erra nas suas escolhas. O homem se erra, o homem pode se equivocar, mas Deus não erra. Quando Deus escolhe alguém, é porque Ele sabe que esse alguém, ele vai ser, aleluia, chamar, além de chamado, ele terá, aleluia, suporte da parte de Deus para suportar o dia mal. Deixa eu dizer uma coisa: quando eu olho para nessa passagem bíblica, eu vejo Paulo preocupado em encontrar no meio de Éfeso alguém que possa ter a resistência de um verdadeiro adorador. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite: quantas vezes encontramos alguém sentado na nossa volta, e eu vou dizer uma coisa: o que tem de gente que tenta fugir daquilo que Deus lhe chamou, daquilo que Deus lhe vocacionou, ele tenta, meus irmãos, mascarar coisa, ele tenta fugir, se esconder, mas parece que vejo a voz de Deus tocando, aleluia, como tocou para o profeta que estava dentro da caverna, dizendo: está fazendo aí, Elias? Sai daí, Deus tem muita coisa para ti, Deus tem muita coisa para realizar. Sabe que Elias tentou arrumar uma desculpa, dizendo: Senhor, mataram todos os profetas ao fio da espada, e eu não vou morrer pela mão de uma prostituta chamada Jezabel. Por isso eu estou aqui me reservando para ser preservado da morte. E Deus disse: sai daí, Elias, porque ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. O que é isso? É Deus procurando alguém que ele possa encontrar, que tenha resistência. Irmão, deixa eu dizer algo: resistir o dia mal é para quem é revestido da armadura do céu. Paulo estava preocupado, meus irmãos, com tanto da resistência daqueles que foram escolhidos e chamados pudesse ter na sua vida. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, de aleluia, louvado seja de armadura, eu logo lembro de Davi. Davi, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi está no campo cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que enquanto os irmãos estão na sua casa, Davi está cuidando, exercendo o que foi lhe imposto, o que foi colocado nas suas mãos. Tanto é verdade que a Bíblia dá uma ordem para Samuel sair da onde ele estava e ir para a casa de Jessé o Belemita, porque lá Deus ia escolher dentre os filhos de Jessé alguém que teria revestimento e seria revestido da armadura de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, irmão: Deus não escolhe alguém pela aparência, Deus escolhe alguém pelo tanto daquilo que ele resiste no dia mal. Porque tem muita gente que tem aparência, meus irmãos, de piedoso, mas a verdade é que ele não tem nada de piedoso. Tem gente que tem aparência, meus irmãos, de que Deus usa a vida dele, mas a verdade é que ele somente é aparente. Mas deixa eu dizer uma coisa: Davi estava, meus irmãos, no campo treinando. A Bíblia diz que lá no campo Deus estava revestindo Davi da armadura de Deus, da armadura do céu, a ponto de que quando Jessé chegou, ou seja, Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que Deus já dá uma ordem para Samuel: peça para Jessé trazer os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Jessé era um mais formoso, mais belo, mais bonito do que o outro. Olha a aparência, irmão, a ponto de o próprio profeta a se equivocar nas suas escolhas, a se atrapalhar nas suas escolhas, e já faz menção para ungir um dos filhos de Jessé. Mas Deus brava do céu e diz para Samuel: Samuel, tu está vendo com os olhos da terra, tu está vendo com os olhos humanos. Os olhos humanos vê a aparência, os olhos humanos vê como o cara fala bem, os olhos humanos vê como a pessoa se veste bem, mas os olhos de Deus não vê o que está por fora. Os olhos de Deus vê o que está por dentro. Os olhos de Deus, irmão, não vê a aparência externa. Os olhos de Deus vê aquilo que você tem dentro dessa carcaça chamada corpo. Eu vou dizer algo aqui nessa noite: Deus não estava preocupado com a aparência. Tanto é verdade que Deus brada no céu diz para Samuel: Samuel, nem parece que tu és ungido meu, nem parece que tu tens visão do céu. Louvado seja Deus, tu vai fazer algo impulsionado pela tua carne, porque o que eu tenho reservado, aleluia, para os filhos de Jessé não está aí, está lá no campo. Pergunta para Jessé: se terminar os mancebos, se acabar os
jovens. Aleluia, Deus fala para Samuel, e Samuel transmite para Jessé dizendo: acabou, terminou os mancebos. E Jessé disse: não, tem um que está lá no campo. O que está fazendo? Está cuidando das ovelhas. E Deus brada no coração de Samuel e diz para ele: fala para ele, trazer ele, mandar chamar o menino, porque ninguém vai se assentar à mesa antes de que ele chegue dentro desta casa. Deixa eu falar algo aqui nessa noite. Deus é um Deus poderoso, que Deus nos últimos dias Ele vem trabalhando de forma tão extraordinária que Ele vai acabar, meus irmãos, dando uma visão extraordinária da parte do céu para nossos líderes, para os nossos obreiros, para aqueles que Deus tem colocado na frente dos trabalhos. Ei, irmão, está na hora de Deus, ou seja, de Deus acabar, terminar com esse apadrinhamento. Escolha por causa da aparência, escolhe por causa da posição. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: você foi revestido para Deus se usar na terra. Abre a boca para adorar o Senhor. Está na hora de Deus acabar com essa brincadeira. Está na hora de Deus colocar um ponto final nesta lambança do diabo. Que Deus, aleluia, nesta noite lhe trouxe aqui para dizer para você: Ele vai revestir você, Ele vai revestir a tua casa, Ele vai revestir a tua família. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Abre a boca para adorar o Senhor. Irmão, eu não sei se você crê, se você não crê, e para mim pouco importa. Louvado seja Deus, mas Deus me deu uma visão aqui agora. Oh, glória a Deus, e um corretor aqui nessa noite. E muita gente, irmão, tentando entrar dentro desse corretor. E Deus falou para mim que aqueles que estão fora do corretor, parece que estão querendo impedir daqueles que querem entrar por esse corretor, que entre dentro desse corredor para ser vestido da armadura do céu. Deus falou comigo nessa noite: está chegando a hora de que aquilo que Deus tem para realizar ante o arrebatamento, Ele vai realizar. Deus é um Deus que quer realizar no nosso meio algo extraordinário. Estamos vivendo um período da nossa fé que parece que o esfriamento espiritual ele tem sido tão intenso que parece que até aqueles que estavam vivendo no profundo, no oceano do Espírito, estão se acostumando, estão se acomodando com tais coisas que estão acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: ainda Deus conta conosco nessa última hora. Deus ainda conta numa igreja atuante e militante. Essa igreja não foi chamada para ser mais uma. Essa igreja não foi chamada para ser mais uma na face da terra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: a igreja que a Bíblia fala não é as paredes. Isso aqui é apenas uma organização que nós nos reunimos, aleluia, para cultuarmos e prestarmos o nosso culto racional ao Senhor da glória. Mas a verdadeira igreja, a Bíblia diz que não foi feita por mão de homem, mas foi feita pela mão do Senhor. A verdadeira igreja é eu e você. Porque que a Bíblia diz, irmão: ai daquele pela qual viu escândalo. Deus não está falando da parede, Deus está falando da igreja atuante, militante, que é eu e você. Deus não está falando da organização, mas Ele está falando do organismo. Quer ver uma coisa? Qual é o corpo que anda na terra, que respira, que come, se alimenta? Aleluia, que o seu organismo não esteja funcionando 100%, não vai ter reflexo no corpo. Deixa eu dizer uma coisa: todo aquele que o seu organismo está funcionando mal, está funcionando um pouco ruim, ele não vai ter, aleluia, o seu corpo 100%. Por quê? Porque o que está por fora, por dentro, reflete por fora. Por que a Bíblia diz que um coração alegre ele aformoseia o rosto? Não adianta vir para a igreja com cara de delegado, de picado e que comeu e não gostou, e quando volta para casa volta sorrindo. O negócio você pode até estar triste, mas aqui é o lugar de você se alegrar. Aqui não é lugar, meus irmãos, para eu dizer: alô, tá ruim a palavra, o louvor da irmã não tá bom. Não tem problema, o
culto não é para você, o culto é para o Senhor da glória. É por isso que eu vou dizer uma coisa nessa noite: todo culto que é dado a Deus, irmão, não é esse culto fraco que tem por aí. O que tem de gente é dando para Deus qualquer coisa, o que tem de gente dando para Deus qualquer porcaria. Aí fica exigindo de Deus: Deus, o Senhor me dá, o Senhor me prometeu, o Senhor falou. Mas deixa eu dizer, isso é uma mão de duas vias. Aquilo que eu apresento é aquilo que eu recebo. É como que se eu andasse com um Enzo e não tivesse respeito por ele, automaticamente é uma mão de duas vias. Eu não vou cobrar dele respeito, porque eu não respeito ele. Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, como que uma igreja do arrebatamento, a igreja militante, atuante, ela está dizendo que a igreja do arrebatamento, mas perdeu a reverência, perdeu a autoridade, perdeu a graça. Parece que os nossos cultos estão virando mais uma missa. Parece que os nossos cultos estão virando, parece não, que culto fúnebre, aonde só tem pranto. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer para aqueles que ainda estão revestidos e querem ser revestidos: prepara a igreja minha, porque a igreja do arrebatamento vai se cumprir o que está escrito em Levítico capítulo 6 e versículo 13, aonde a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Eu vou dizer uma coisa: parece, irmã, que estamos fazendo nos nossos púlpitos um amontoamento de gente, mas é gente gelada, é gente fria, é gente que não tem capacidade, é gente que não tem a sensibilidade. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para a igreja do arrebatamento é a igreja que é revestida da armadura do céu, é uma igreja sensível. Eu não estou aqui nesta noite para prestar meu culto para o irmão Júlio, eu estou aqui nesta noite para prestar meu culto ao Senhor da glória. A minha pergunta nessa noite: quantos vieram aqui para prestar o seu culto racional ao Senhor da glória? Levanta a tua mão, abre a tua boca. E tem aqueles que Deus salvou, que eram umas misérias, eram umas derrotas. Tu olhar para ele, dizia: isso aí não vai valer nada. Aí Deus salva, Deus cura, Deus perdoa, Deus dá um revestimento para ele, e ele parece que virou o Superman evangélico. Não tem respeito, não dá paz ao Senhor, não se submete. Parece que está vivendo no mundo da lua. Mas Deus não está procurando gente, Deus está procurando pessoas sensíveis. Paulo está preocupado com a sensibilidade da igreja do Senhor Jesus. Ele não está preocupado se o camarada usa gravata, até porque se botar gravata aqui, gravata não fala em língua, gravata não fala em língua, gravata não expulsa demônio. O que expulsa demônio é aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Abre a boca para dar glória ao nome do Senhor. Paulo estava preocupado em encontrar uma igreja sensível. Aleluia! Glória a Deus! Igreja sensível, a voz do Senhor da glória. Segunda coisa que para aquele que é revestido precisa entender: que ele tem que viver uma vida constante diante do Senhor. Não adianta falar em língua na festa e quando passar a festa ficar mudo depois do culto. Não adianta. Não adianta, meus irmãos, receber autoridade na festa, louvado seja Deus, e depois no dia a dia a vida é uma derrota, uma desgraça da cabeça baixa. E parece que eu vou dizer uma coisa, louvado, teve uma época no Evangelho que tinha uma febre, irmão. Fazia caravana de tudo que era lá dessa cidade para ir, louvado seja Deus, para um congresso em Santa Catarina. Mas vivia os 7 dias lá de êxtase. Depois chegavam de volta, era uma luta. Louvado seja Deus, tu olhava o camarada, parecia uma laranja, mas uma laranja que tiraram o suco e ficou só o bagaço. Nada, não parece que aquilo que ele recebeu foi só momentâneo. Aquele que é revestido de Deus, irmão, ele recebe aquilo que é constante da presença do Senhor. Quem é revestido pela armadura de Deus, irmão, ele não anda, aleluia, no mundo da lua, mas ele anda na realidade. Qual é a realidade?
Se eu não vencer o diabo me vence. Se eu não orar, não suporto. Se eu não jejuar, eu não vou aguentar. É por isso que tem gente perseverante. É por isso que tem gente ainda que aconteça o que acontecer, ele não arreda o pé. Aconteça o que acontecer, ele não bate, não tira o joelho do chão. Aconteça o que acontecer, ele continua dando glória, exaltando a Ele. Eu vou dizer uma coisa nessa noite. Eu tive alguns cultos passados em um outro lugar por aí, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei nesse lugar, eu disse: não, esse lugar não é a mesma igreja. Louvado seja Deus que eu, aleluia, estou adorando o Senhor. Não, esse lugar não é. Parece, meus irmãos, que os crentes estavam, irmão Júnior, e vou dizer uma coisa: que Deus lhe conserve, que Deus lhe preserve, juntamente com os seus companheiros. Mas deixa eu dizer uma coisa: o negócio está tão feio, irmão Evaldo, que parece-se que cai em certos lugares por aí. Parece que se alguém, irmão, louvado seja o nome do Senhor, postejar no culto, todo mundo escuta, todo mundo observa. Por quê? Porque já não se tem mais presença do Senhor. Irmão, o coral que cantou aqui cantou com a presença. O coral dos irmãos que cantaram com a presença. Os irmãos que subiram aqui para cantar, cantaram com a presença do Senhor. Por quê? Porque quem tem presença, irmão, ele não se vende, não se troca, não faz bacana. Quem tem presença, aonde ele coloca a sua mãozinha, Deus prospera. Quem tem presença, aonde ele coloca a planta do seu pé, Deus confirma e diz para o diabo: pega, pastor, e vai embora. Porque quem tem a presença, aonde chega, o diabo tem que bater em retirada. Eu vou dizer uma coisa: alguns dias passados, nós estivemos indo no hospital, e entrou um irmão lá, louvado seja Deus, não deixaram entrar dois. Aí nós ficamos no lado de fora. Enquanto nós estávamos lá no lado de fora, tocou o telefone, alguém pedindo oração, e nós oramos lá na frente do hospital no telefone. As pessoas que estavam na volta começaram a observar, e nós começamos a orar. E orar, irmão, não é aquela oração com vergonha. Louvado seja Deus, vou orar baixinho, para não escandalizar. O que escandaliza é o pecado, o que escandaliza é falar mal, o que escandaliza é viver uma vida fria, gelada. E nós começamos a orar. O irmão segurou o telefone, e nós começamos a orar, irmão Júlio, e já sapatear. Louvado seja o nome do Senhor. Ali alguém vai dizer: ele está fazendo escândalo nada, irmão. Ali aquelas pessoas que estavam ali na volta estavam observando. Quando nós terminamos de orar, ali logo chegou, louvado seja Deus, um rapaz. Ele disse: vocês são da igreja? Eu disse para ele: nós somos crentes em Cristo Jesus. Ele disse: eu estou aqui, eu sou de uma cidade, louvado seja Deus, de Dom Pedrito. Eu estou aqui, louvado seja Deus, aleluia, com meu irmão lá dentro da UTI. Louvado seja Deus. Mas não queria que vocês fizessem oração. Nós pegamos ele e continuamos ali orando, levantamos a voz de oração. Passava médico, passava pessoas, e nós ali orando. E eu comecei, louvado seja o nome do Senhor, a observar que chegavam alguns curiosos na porta e olhavam para aquela rua para ver o que estava acontecendo. E nós ali orando, louvado seja o nome do Senhor. O irmão que estava comigo, ele disse: irmão, ali as pessoas estão olhando, estão curiosas, deixa eles. Porque o curioso é assim, ele tem que ver para crer, ele não crê sem ver. O curioso é assim, irmão, ele vem para o culto e diz: eu vou lá na festa para ver o que vai acontecer. Tu perdeu teu tempo, porque aqui é para adorar o Senhor da glória. Aqui é para adorar o Senhor da glória. Aleluia. O curioso é assim, eu disse: fica tranquilo. O curioso é assim, ele primeiro tem que ver para depois crer. Terminamos de orar, correu a lágrima no olho daquele rapaz. O irmão fez a confissão de fé, ele confessou Jesus como seu Salvador. Entrou no hospital limpando, irmão, as lágrimas. Entrou lá para dentro e nós perdemos ele. Mas quando o irmão saiu de lá, ele disse: irmão, eu demorei um pouquinho, porque tinha muita gente fui para orar por um, e acabei orando por todo mundo. E louvado seja Deus, eu disse: fica tranquilo, era Deus preparando tu lá dentro para te usar, e nós aqui fora para ser usado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja que Deus, aleluia, está procurando, além de ser uma igreja revestida, é uma igreja, irmão, que não tenha vergonha. Porque que terra, meu Deus do céu, o que tem de crente tem vergonha de dar glória a Deus, vergonha de exaltar o Senhor da glória. Vai ter vergonha para quê, irmão? Eu tinha que ter vergonha quando estava tirando na valeta, os cachorros lambendo a cara. Agora aqui dentro não é para ter vergonha, aqui dentro é para levantar a mão e adorar o Senhor. Aqui é para quem veio para adorar o Deus nessa noite.
presença do Senhor. Levanta a mão. Terceira coisa, encerro. Aquele que é vestido por Deus, ele precisa ter na sua vida visão. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que é preciso cão de guia. Nosso guia aqui é o Espírito Santo. Parece que a gente tem irmão bebendo um período, parece que nós estamos cegos espiritual. Guiado pelos outros, guiado pelas fofocas dos outros, guiado pelas palavras dos outros. Sem personalidade própria. Glória a Deus. Tudo que fala parece que Jesus come. Mas a igreja que Deus está procurando é uma igreja vestida da autoridade. Aleluia. Quem tem autoridade, ele é diferente. Quem tem autoridade, irmão, quando ele abre a boca, ó, o diabo tem que bater em retirada. Quem tem autoridade, tu abrir a sua boca, o diabo tem que pegar as tragas dele, a bagagem dele, a sujeira dele e bater em retirada. Quem é revestido, irmão, ele precisa ter visão. Visão de quê? Visão de reino. E visão de reino, irmão, é para junto. Eu estou contigo, eu vou chorar contigo. Eu vou me alegrar contigo. Se tiver que amanhecer, se eu passar as madrugadas de joelho dobrado contigo, eu vou passar. Por quê? Porque a visão de reino. Visão de reino, eu não vejo o meu próprio umbigo. Visão de reino, eu vejo todo mundo do mesmo jeito. Visão de reino, eu não vejo. Irmão, eu vou dizer uma coisa, louvado seja Deus. Para de andar rolando, porque pedra que muito rola não tem incrível, não tem amigo. Firma com as estacas, porque Deus está procurando alguém no nosso meio nesta noite. Visão, irmão, visão de reino. Visão de reino. Aleluia. Tem pai que faz acepção de dentro da própria casa com seus próprios filhos. Eu gosto mais desse e menos desse. Glória a Deus. Tem. Louvado é teu nome, Deus. Mas a visão é diferente. Visão de reino é diferente. Deus. Visão de reino, louvado seja Deus. Eu vejo, eu luto, eu guerreio a guerra do meu irmão. E quando ele se levanta da batalha vencedor, eu também sou vencedor. Quando ele chora, eu choro. Quando ele sorri, eu sorri também. Quando ele lamenta, eu também lamento. Mas quando ele se levanta cantando o hino da vitória, eu também canto o hino da vitória. Quem tem visão de reino não tem, irmão, unção no pé. Sabe qual é a unção no pé? A unção no pé que pisa no outro, irmão. Ah, não, ele se levanta e diz: eu estou contigo, eu vou contigo. Se tu caiu aqui, te levanta e vamos em frente. Se tu está prostrado, vamos levantar, vai dar glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a visão dele é uma visão de reino, não é uma visão egocêntrica, é somente ele. Parece que vivemos um período crente dodói, irmão, se vitimizando. O que tem de gente se vitimizando? Pobre de mim, coitado de mim, coitado nada, irmão. Eu e você somos ungidos pelo Senhor da glória. Eu e você fomos revestidos da armadura do Senhor. Eu vou falar para encerrar e dar glória a Deus contigo nessa noite. Todo aquele que Deus levanta na face da terra, ele tem uma armadura determinada para cada pessoa. A armadura minha não cabe no Enzo, a armadura do Enzo não cabe nem, até porque o vaso é bem avantajado. Mas a armadura espiritual não cabe nele, ele é dele, não cabe nele, a dele não cabe nele. Cada um tem a sua armadura. Qual é a sua armadura nesta noite? Ou você se reveste da autoridade e levanta a cabeça e vai em frente, ou você vai ver o diabo cruzar por cima. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para alguém que está aqui: se prepara, porque a mão poderosa do Senhor da glória desceu aqui nessa noite para levantar você do pó, para levantar você da cinza. Abre a tua boca, porque Deus está levantando alguém entre nós para se usar. Quem pode dar glória a Deus? Fica de pé, por gentileza.
sabe o que tu já viveu. Deus poderoso. Até esse momento. Só Deus. Deus, aleluia. E tantos processos que tu vendeu ou viveu, aleluia, suportasse. Porque o processo é apenas um obstáculo, é uma escada que Deus permite acontecer para te levar a lugares altos. Quem te viu no pó, eles vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer na tua vida e por intermédio da tua vida, vai trazer e vai causar espanto para aqueles que um dia tiveram a oportunidade de estender a mão para te dizer: eu estou contigo, vou te ajudar. Aleluia. E viraram as costas. E não foi nenhum, foi nem dois, foi muitas pessoas. Aleluia. Eles vão ter, Deus vai preservar eles, para eles terem a oportunidade de olhar para ti hoje e daqui uns dias mais e ver que aquilo que Deus projetou para a tua vida é tão extraordinário que eles vão ter arrependimento de que quando tiver a oportunidade de levantar tudo assim, se não pode, não fizeram. Mas Deus é um Deus de promessa. Te prepara, porque a promessa de Deus irá se cumprir na sua vida. Deus falou para mim: louvado seja Deus, tua casa, tua família, muitas pessoas. Ali no meio deles tu era um improvável, mas a mão do Senhor dos exércitos te levantando. Parece que eu vejo Deus te pegando pelos cabelos e te levantando, e Ele dizendo assim: vou escrever uma história nova da tua existência na face dessa terra, e todos vão ver, e irá ficar no memorial, para que saibam que eu sou Deus, que quando eu prometo faço, e quando faço ninguém desfaz. Se prepara, porque eu vejo uma mão poderosa escrevendo uma história nova da tua existência. E eu vou dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Deus está dando algo para ti, repartir com alguém que está aqui nesta noite. Deus está te dando algo que tu vai repartir com esta pessoa. E eu vejo Deus, aleluia, te ungindo aqui nesta noite, e tu repartindo aquilo que Deus está colocando dentro de ti com esta pessoa. E eu vejo Deus fazendo na tua vida coisas tão extraordinárias que vai fazer também na vida dessa pessoa. O diabo perdeu a batalha. Sabe por quê? Porque Deus me mostrava aqui, louvado seja o nome do Senhor, quantas das vezes exercendo no meio da igreja, no meio da casa do Senhor, sentado no banco, ouvindo a palavra, e o diabo do outro lado dizendo: ele não vai suportar, ele não vai aguentar, a estrutura dele é fraca, a estrutura dele não tem como aguentar. Mas Deus do céu dizendo para o diabo: fica, sai fora, fica tranquilo, porque a estrutura que eu estou dando é a estrutura do céu. Ele vai suportar, ele vai passar, mas vai passar e vai levantar a cabeça e cantar o hino da vitória. Deixa eu dizer uma coisa: tu não era nem para estar mais aqui na terra, porque Deus falou para mim, louvado seja Deus, que o improvável no meio da sociedade, aleluia, seria tu, iria tu para a sepultura, mas o céu fechou a sepultura. Por quê? Porque Deus sabia que dia 10 de abril de 2025 tu estaria aqui na frente regendo o coral, na congregação do Pai distante, e o improvável se tornaria provável na mão do Senhor da glória. Te prepara, porque eu vejo Deus, aleluia, te levantando de tal forma que os céus estão dizendo amém. Deus conhece o teu coração, sabe da tua vontade, Ele sabe, Ele te conhece. Oh, glória a Deus, quem te vê muitas das vezes, aleluia, por fora, não sabe o que tu já passou por dentro, mas a mão de Deus te preservou para dizer para ti: te prepara, porque tem vitória do Senhor chegando na tua vida. Eu quero que tu abrace esse rapaz aqui, porque Deus está dizendo: o que Ele está colocando dentro de ti, Ele vai repartir com Ele. Abrace Ele, ora por Ele, abre a boca para a glória, abre a boca para a glória, abre a boca para a glória, levanta a mão para o céu para adorar o Senhor. Tem gente improvável no nosso meio, que Deus está dizendo: tu és o improvável no meio dos teus, no meio dos meus tu é provável, diz o Senhor dos exércitos.
não é de hoje, é de alguns dias. E Deus falou para mim que a senhora entrou no lugar que deveria entrar nessa noite, que é a casa do Senhor. Deus me mostra que nesta noite, louvado seja Deus, o anjo na sua frente. E ele vai passando e a senhora vai vindo de atrás. E ele dizendo: eu sou Deus que você sacou aqui todas as guerras, todas as batalhas. Eu sou Deus que tiro ela do improvável, coloco no meio dos meus como um provável e farei dela uma vencedora. Glória a Deus, aleluia! Só Deus e a senhora sabem dos desertos, das lutas, dos choros, dos prantos. Quantas das vezes a senhora olhou por nada e dizendo: aonde tiro eu força para continuar caminhando? Mas quando a senhora está com o seu olhar fixo no nada, Deus está dizendo: do nada eu vou fazer tudo. Só Deus e a senhora sabem as guerras que travaram no impossível, no infinito, que horas passava dentro da tua cabeça. Se eu não tivesse nascido, garanto que o sofrimento não existia. Glória a Deus. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para a senhora que hoje essa igreja será por testemunha o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe o que eu vejo? Louvado seja Deus. Eu vejo a senhora sentada, prostrada, e muitas pessoas aplaudindo. Muitas pessoas aplaudindo por causa da senhora estar sentada e prostrada. Só que eles não se deram conta que dia 10 de abril de 2025 aconteceria aqui na quadra o segundo encontro de homens com propósito. E a senhora estaria presente neste lugar. E Deus disse para mim: diz para ela que eles, todos eles, vão ter que olhar não para baixo, mas vão ter que olhar para cima. Porque eu vejo Deus me tirando do pó e me erguendo. E Deus dizendo assim: tudo que o diabo roubou, e aquilo que estava dentro do coração chamado alegria, felicidade, o Senhor está trazendo com a mão forte sobre a tua vida. Tu vai sair por aquela porta como tu entrou. Ali entrou para ela, mas vai sair por ela diferente. Vai sair vencedora, vitoriosa. Eu vejo Deus trabalhando de uma forma tão grande, tão gloriosa, que quem olhar para a senhora a partir de hoje vai dizer: opa, tem coisa nova. O que aconteceu? O que está acontecendo contigo? E tu vai dizer que Deus lá no culto falou comigo, a minha história mudou, e eu me agarrei com Jesus e vou seguir agarrado com Ele. Deus está dizendo: coloca a tua mão sobre o coração dela, irmão, porque Deus está dizendo: eu estou arrancando de dentro do teu coração a ferida, eu estou tirando de dentro do teu coração a tristeza e a angústia, estou sarando, estou revestindo o teu coração. Quantas tristezas, quantas decepções, quantas guerras, quantas batalhas. Mas Deus diz para mim: diz para ela que hoje ela vai voltar sarada, o coração dela será sarado. Enquanto a irmã está com a mão sobre o teu coração, Deus está dizendo: eu estou cicatrizando nessa noite. Levanta a mão para o céu para adorar o Senhor da glória. Olha para quem está do teu lado e diga: se a tua vida não será mais a mesma, irmão. Eu quero fazer duas orações para depois nós encerrar, irmão, quebrando tudo aqui. Mas não as coisas, quebrando já. Quantas pessoas que estão entre nós? Pastor Rogério, passa para cá, Rogério, que vai nos ajudar a orar aqui. Louvado seja Deus. Chegou na hora certa. Glória a Deus. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira, olha para mim. Tem alguém entre nós aqui nessa noite que você ainda não teve a oportunidade de confessar Cristo como teu Salvador, aceitar a Ele como Senhor e Salvador da tua vida?
Tem alguém aqui nessa noite? Você que ainda não é cristão, você que ainda não é apenas frequentador, veio frequentar, veio hoje, e nessa noite você precisa voltar para casa de mão dada com o Senhor Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que chegou aqui e você quer receber Cristo como teu Salvador? Sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Alguém que está aqui, você não é batizado, você não é cristão, você não participa da ceia, você ainda não teve a oportunidade de confessar Cristo como seu Salvador e gostaria de voltar para casa hoje com Jesus Cristo de mão dada contigo. Tem alguém aqui nessa noite? Se tem alguém, por gentileza, levante a sua mão para o céu, porque eu preciso orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Tem alguém aqui nessa noite? A segunda pergunta que eu quero fazer: tem alguém entre nós? Você parou, você estagnou, você retrocedeu, mas hoje você quer fazer que nem o filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Tem alguém aqui nessa noite que precisa voltar à comunhão, voltar a participar da Santa Ceia, voltar a participar dos cultos, voltar a participar dos benefícios de Cristo aqui na terra? Tem alguém nessa noite? Por gentileza, levante a sua mão para nós estar vendo você, porque nós precisamos orar pela tua vida nessa hora. Tem alguém? Você está fraco, você fraquejou, você, louvado seja Deus, parou, estagnou, está todo mundo caminhando e você está parado. Tem alguém aqui nessa noite? Levanta a mão, porque nós não vamos insistir. Tem alguém? Levanta a sua mão. Se Jesus tocar a trombeta, vai todo mundo subir para o céu. Quem vai, levanta a sua mão e diga glória a Deus, irmão. Tem alguém? Alguém que estava parado, distanciado, parou, mas hoje você está que nem o filho pródigo, vai voltar para casa do Pai. Tem alguém? Não? Eu quero orar por você nessa noite que precisa sair daqui nessa noite revestido da autoridade de Deus. O pastor Rogério vai nos ajudar a orar aqui. Louvado seja Deus. E você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente agora, em nome de Jesus. Vem. Glória a Deus. A irmã está se reconciliando. Eu só vi aqui o Miguel dizer glória a Deus. Irmão, quando há salvação, reconciliação, a igreja tem que explodir glória. Porque a Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro, irmão. Eu vou falar de novo e você explode no glória. Tem alguém aqui nesta noite se reconciliando? O Senhor está se reconciliando nessa noite? Louvado seja Deus. Quem é que nesta noite quer sair daqui revestido da autoridade de Deus? Sai do teu lugar e vem à frente rapidinho para nós orar em nome de Jesus. Vem. Junto com o pastor Rogério aqui. Aceita Jesus. Uma alma para Jesus e uma alma se reconciliar. Glória a Deus, irmão. Alguém aqui nesta noite precisa, quer voltar para casa revestido da autoridade de Deus? Sai do teu lugar e venha rapidinho aqui, louvado seja Deus. Eu quero pedir para o coral, irmão Jesus, pode descer do coral? Pode? Porque os irmãos vão ajudar a orar pelas pessoas aqui. O coral desce, louvado. A festa de vocês, mas o trabalho também. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Se pensou em coxô, ele está mal. Aleluia! Glória
Vem mais pra frente, louvado seja Deus. Eu que não vai fazer vocês. Aleluia! Deus fechou a sepultura por amor à tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito e projeto contigo a vida. Tu não está aqui para. Tu não veio essa terra para nascer, crescer e morrer. Tu veio com um propósito. E o propósito de Deus é tão grande que Ele permitiu tu estar aqui nesta noite. Porque Ele fechou a sepultura para fazer de ti um vaso nas suas mãos. Glória a Deus. Deus vai fazer de ti, irmão, um vaso de valor nas suas mãos. Aleluia! Porque daqui para frente a tua vida não será mais a mesma. Coisa extraordinária vai acontecer na tua vida para a glória de Deus. Tu crê nisso nessa noite? Louvado seja Deus. Quem veio aqui para buscar o poder de Deus? Vocês, quando os irmãos começar a cantar, o pastor Rogério vai orar. E nós vamos orar pelos irmãos nessa noite. Louvado seja Deus. E não é festa, não é todo dia que acaba a tarde. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, louvado seja festa. Festa é coisa boa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fecha teus olhos nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto louvado seja Deus, os irmãos vão louvar. Aleluia. Pastor Rogério passa aqui para estar orando, irmão Rogério. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos vão estar orando pela vida das pessoas. Quem ficou no banco, você vai no banco e bota a mão lá e ora também. Levanta a tua mão no céu. Enquanto o irmão Rogério vai orar, você vai receber novo. Senhor Deus, na tua presença. Num propósito íntimo do Senhor. Senhor, meu Deus, tem pessoas se reconciliando, vai voltando, Paizinho. É no nome do teu filho Jesus, Pai, que nesse momento, Pai, nós temos uma ordem para o universo das trevas. Todo mal que vai por terra em nome de Jesus. Ó Deus, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra, pelo nome de Jesus, seja mal, cai por terra. E a vitória para a tua igreja, Senhor. Venha, Senhor, brindar, Senhor, essa reunião, essa festa com a tua presença. Igual o Senhor nesta noite, cai por terra, Pai. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Em nome
direção da tua casa. Levanta a tua mão em direção da tua casa. Levanta a tua mão em direção da tua casa agora. Ora pela tua casa agora. Levanta a voz de oração. Glória! Levanta a tua voz de oração pela tua casa agora. Tua casa precisa ser revestida da autoridade do céu. Em nome de Jesus. A tua casa precisa receber o revestimento. Levante a tua voz de oração agora. Levante a tua voz de oração. Tua casa está guardada. Tua casa está guardada. A 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 tua casa está guardada. Levante a tua voz de oração agora. Levanta a voz de oração para a tua casa. Deus está operando no nosso meio. Deus está operando. O diabo vai bater retirada, irmão. Satanás vai ter batalha. Deus será glorificado. Abre a tua boca. Olha aí, Jesus. Vai! Vai, 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 vai. Vai, vai. Levanta a tua voz de oração agora. Levanta a tua voz. Levanta a tua mão para o céu. Abre a boca. Deus está quebrando nessa terra. Abre a boca, abre a boca. Ai, irmão. Ai, Satanás vai perder. Vai perder a batalha. O que eu quero. Quem te levanta a mão no céu. Abre a boca, oh glória. Vai. O que eu quero é novo. Só quem quer é oh glória. Eita maravilha de Deus. Dedo indicador para cima, levanta o dedo indicador para cima. Dedo de profeta, oh glória. Aponta para o irmão com todo carinho e respeito e diga para ele assim: a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque você foi revestido da armadura do Senhor Jesus. Abraça ele e diga vitória na nossa vida. Glória! Ô glória! Aleluia!
está agradecendo a Deus. Louvado seja Deus.